Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpa. Que bom ter você aqui. Se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu, se inscreva neste canal e compartilhe esse vídeo. Se edifica a sua fé, faz aí esse favor para nós e para você também. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Hoje eu quero fazer um review desse livraço aqui, ó, Batizados no Espírito, de Frank Machia, uma teologia pentecostal global. Será que o pentecostal ele tem uma teologia própria? Qual que é a teologia do crente pentecostal? Né? Como compreender o Espírito? Aqui neste livro, e você vai compreender, se ficar até o final, você vai ver como que o apóstolo Paulo tem uma teologia pneumatológica e também Lucas tem uma teologia pneumatológica. Convido a você, então, se você não gosta dessa velocidade, deixa mais rápido, mas não deixe de observar, de ver, de compartilhar este review desse livraço Batizados no Espírito, uma teologia pentecostal global de Frank Machia. Então vamos lá, livro na mesa, nós vamos fazer um review desse livraço Batizados no Espírito, uma teologia pentecostal global de Frank Machia. Esse é um livro que todo pentecostal que quer conhecer mais sobre o Espírito Santo, a missão do Espírito, o batismo no Espírito, todo teólogo pentecostal, todo leitor das Escrituras precisa acessar esse livraço. Eu estou deixando aqui abaixo desse vídeo um link para que você possa adquirir neste link. Comprando neste link, você vai estar me ajudando a semear mais a palavra de Deus através dos conteúdos que eu posto aqui neste canal. Então, clica no link para você adquirir, tá bom? Então, vamos ao review desse livro. Já na introdução, eu quero te chamar a atenção para esse autor aqui, Amos Yong. Ele é PhD, professor de teologia e também missão. Por que eu quero te chamar a atenção? Porque a Thomas Nelson Brasil está também produzindo muitos livros do Amos Yong. Ele é um especialista também na teologia pentecostal. Então, vale a pena você se alimentar de tudo que o Frank Machia escreve e também o Amos Yong. Olha só que contracapa linda, muito bom. O que me chama a atenção também desse livro é a diagramação do livro, tá? Palavras que ficam muito mais nítidas, claras e facilita a nossa leitura. Então, uma boa diagramação. No começo, antes do sumário, ele traz uma frase, um pensamento do Karl Barth, e eu quero te chamar a atenção para esse pensamento porque é importante e ele vai dar ou vai ser uma base também para o pensamento do Frank Machia. O que ele diz aqui? Nas últimas partes da frase, ele diz o seguinte: tudo que se precisa dizer, considerar e crer sobre Deus, o Pai, o Deus, o Filho, para se entender o primeiro e o segundo artigo, pode ser revelado, iluminado em suas bases por Deus, o Espírito Santo. O que o Karl Barth ele quer nos ensinar também sobre a pneumatologia? Ele quer nos ensinar que o Espírito Santo também está disponível a revelar quem de fato Deus é, quem de fato Cristo é, tá? Então nós podemos falar sobre o Espírito, ensinar sobre o Espírito, porque assim como nós temos como missão e propósito nessa terra conhecer mais sobre Deus, conhecer mais sobre o Filho, sobre o Deus Pai, sobre o Deus Filho, assim também está disponível para nós conhecermos mais sobre o Deus Espírito Santo. Então, já no sumário, ele traz uma introdução muito interessante, que é a contextualização da questão que ele vai abordar neste livro. E o interessante é que o Frank Machia, ele nasceu num lar evangélico, filho de um pastor assembleiano. E ele conta aqui que certa vez, quando ele estava terminando o seu ensino médio, ele queria buscar a felicidade, queria sair de casa, explorar o mundo, e ele acorda ao pai dele em certo dia, tarde da noite, para ele dizer que estaria saindo de casa,
na conclusão. No outro dia já era a formatura dele. E ele fala que iria sair de casa para buscar sentido para a sua vida. Aí ele fala que ele ficou um tempo conversando com o pai contou várias experiências bíblicas, experiência da vida dele. Ele disse que depois daquela noite ele foi deitar, ele ficou refletindo a respeito daquilo que o pai havia o ensinado, e o interessante é que ele disse que a partir daquele momento ele dobrou os joelhos dele e entregou a vida dele para Jesus. E ele disse que nunca ou já fazia muito tempo que ele não dormia como ele dormiu naquela noite. No outro dia, ele conversa com o pai e pede o pai orientação e diz que queria ir para um seminário durante uma semana para ver se de fato ele estaria apto e se era a missão dele para ele cursar teologia. E é interessante porque ele vai para esse seminário, os pais dele deixam ele lá, e ele, nos primeiros dias que está no seminário, há uma capela onde se costuma orar. E um amigo chama ele para essa capela para um dia de oração, e pela manhã ele se lança aos pés de Deus em oração, com o seu rosto em terra, e ele está orando, e de repente ele diz que, sem forçação nenhuma, ele começou a falar em línguas. E ali ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. E ele diz que naquele exato momento que ele começou a falar em línguas, orar em línguas, naquele exato momento foi selado na vida dele, o desejo de fazer missão, ou seja, de se dedicar no seminário para ser usado por Jesus Cristo. E é essa diferenciação que ele faz nesse livro, a diferenciação entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Ele diz, e ele vai trazendo alguns casos bíblicos aqui, que os discípulos, eles haviam andado com Jesus, tido experiência com Jesus, só que depois Jesus dá a promessa a eles que revestiria os discípulos para que eles pudessem de fato cumprir a missão. E ele vai falar sobre batismo no Espírito Santo e teologia pentecostal. Então ele vai falar sobre o batismo no Espírito Santo e a distinção principal no pentecostalismo. Aqui que ele vai fazer essa distinção. O que é o batismo no Espírito Santo, que é distinto do batismo em águas, que é distinto da regeneração. Aqui ele vai seguir um caminho do batismo do Espírito Santo como uma graça do Espírito, um revestimento do Espírito para o cumprimento de uma missão. E é interessante que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, já na introdução ele traz essa informação. Ele vai falar também sobre santificação para o batismo no Espírito Santo, a fragmentação inicial e tantos outros temas aqui. Ele vai abordar também sobre o reino e o poder. Então, ser batizado no Espírito para quê? Ó, batismo no Espírito e regeneração, batismo no Espírito Santo e batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e empoderamento, estrutura escatológica. Aqui que é interessante, olha que tema que eu nunca ouvi, nunca li algo sobre. Cristo como o rei e o Espírito Santo como o reino. Aí aqui dentro ele vai falar sobre o vínculo entre o Pentecostes e o reino de Deus. Ou seja, todos que foram revestidos de poder na narrativa bíblica, eles foram revestidos para testemunhar, para pregar o evangelho, para expandir o reino de Deus. Essa é a proposta. Está vinculado o pentecostalismo com reino de Deus, ou seja, empoderamento com missão. Batismo no Espírito Santo e a fé que a igreja tem em Jesus, batismo no Espírito Santo como um ato trinitário, batismo no Espírito Santo e os elementos da vida no reino, conclusão do capítulo 4, capítulo 5, os sinais da graça em um mundo que carece dela. Batismo no Espírito Santo e coinonia, olha que interessante. Ele vai explicar como que um batizado no Espírito Santo ele tem que andar em coinonia, em união, em harmonia com o seu próximo. A igreja batizada no Espírito Santo e o desafio pluralista. A igreja batizada no Espírito Santo
por uma dialética crítica, a igreja batizada no Espírito Santo, os modelos bíblicos, as marcas da igreja batizada no Espírito Santo, as marcas da pregação, dos sacramentos e da plenitude carismática e, por fim, ele vai abordar um tema que muito também me chama atenção, porque infelizmente é um tema que se torna muito banal no nosso meio devido estar sempre falando. Mas olha que interessante a proposta dele: batizados no amor. Batizados no amor. A importância do amor de Deus naquele que é batizado, aquele que está imerso no Espírito, aquele que foi capacitado na direção de uma teologia do amor. Olha que interessante. Fé e amor, esperança e amor, batismo no Espírito Santo como uma segunda conversão para o amor. Então, aqui já na página 14, olha o que ele vai falar. Ele fala o seguinte, que Lucas retrata o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder por meio do qual damos testemunho de Cristo e seguimento à obra do reino de Deus no mundo. Olha que coisa linda esse texto aqui. Então, o revestimento do Espírito é para dar seguimento à obra do reino de Deus no mundo. Jesus disse aos seus discípulos antes de ascender ao céu, antes de subir: fiquem na cidade até serem revestidos de poder do alto. Lucas 24:49. Ele também lhes disse que receberiam poder quando o Espírito Santo viesse sobre eles. Atos 1:8. Esse revestimento de poder é usado por Lucas como uma expressão que funciona como equivalente no batismo no Espírito Santo ou ao batismo no Espírito Santo. O que que o autor está nos mostrando aqui? Que a proposta de Lucas é diferente da proposta de Paulo, porque enquanto o apóstolo Paulo, que também é carismático, que também trabalha em uma pneumatologia, mas a pneumatologia do apóstolo Paulo, o batismo no Espírito, está vinculado de forma mais estreita com a fé, com a confissão e a confirmação por meio do batismo nas águas. Paulo se preocupa muito mais com o acesso ao corpo místico de Cristo, enquanto Paulo desenvolve uma pneumatologia voltada mais ao acesso místico de Cristo. O que que significa? A igreja de Cristo no mundo. Paulo trabalha que um crente cheio do Espírito Santo, ele frutifica, que um crente cheio do Espírito Santo, ele está no corpo de Cristo, ele está na igreja, ele serve uns aos outros. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele produz fruto de santificação, e isso vai desaguar na vida da igreja, vai desaguar no culto, vai desaguar nas reuniões, vai desaguar na vida prática em si da missão de Deus por meio da eclésia, da igreja. Diferentemente, Lucas já traz uma abordagem que Jesus havia prometido o Espírito Santo para aqueles que obedeceriam. Então, para Lucas é, primeiro, obediência, segundo, revestimento, terceiro, comunicação, pregação, testemunho. Há uma frase no nosso meio que é muito falada, que diz assim, ó: pregue, 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 se possível, use palavras. Esta frase, ela não reflete a teologia pentecostal lucana. Por quê? Porque em Lucas, o discípulo, ele já foi chamado para ser uma testemunha. E qual é a principal ferramenta da testemunha? Não é a fala? Uma testemunha que é chamada para estar no fórum, para defender uma causa, para testemunhar sobre alguém, para testemunhar sobre o que viu, para testemunhar sobre um acidente ou um roubo, alguma coisa. Imagina só, essa testemunha chega no fórum e o juiz fala assim: testemunha, agora é sua vez de falar o que que você viu. E ela ficar ali parada sem falar nada. Serve de alguma coisa? E o juiz questiona e pergunta: "Você não vai falar nada?" E ela só fala apenas assim, ó: "A minha vida já é uma testemunha. A minha presença aqui já é uma testemunha", que reflete essa frase que foi atribuída
a São Francisco de Assis, mas ninguém sabe ao certo se foi de fato ele que falou. Eu aprendi isso com o Tim Keller, sim, Tim Keller, naquele livro Igreja Centrada, isso mesmo, estou olhando para ele agora. Tim Keller, Centrada, ele diz que a testemunha ela tem uma ferramenta essencial que é a fala, que é a comunicação, que é abrir a boca. Aí as pessoas vão falar: "Ah, mas tem muita gente que prega e não vive o que prega". Beleza, só que Deus não está preocupado com isso. Lembra que Paulo falou que tem muita gente que prega com intenção errada? Ele fala isso em Filipenses. O que importa é que Cristo está sendo pregado. Beleza, se a pessoa não tem a vida dela, a conduta dela ética, ela vai prestar conta no final com Jesus, tá? Mas a pregação dela, o que ela está falando, o que ela está ensinando, Deus, por graça, faz com que, mesmo que o cano seja enferrujado ou esteja enferrujado, o óleo passa por esse cano, tá? Só que o cano vai ser trocado depois, destruído, mas o óleo está jorrando. Então, pregue com a sua palavra e com sua vida. Talvez eu redefiniria essa frase assim, ó: pregue com palavras ou pregue com palavras e com a vida, pregue com palavras e com a vida, pregue com palavras e com a vida. Tá? Chula, mas dessa forma. Então, a teologia lucana é uma teologia solo, tá? Ele desenvolve uma teologia nos 2 livros que ele escreve, Lucas e Atos, através dessa narrativa, tá? E aqui para Lucas, esse é o propósito. E é isso que o Frank Machia ele vai tratar e vai desdobrar no seu livro, ó. O Espírito em Lucas é um revestimento para testemunhar. Muito interessante a temática desse livro. Eu convido a você, acesse o link que está abaixo, compre esse livro que vai edificar muito a sua vida, a sua fé. Esse livro tem aproximadamente 306 páginas, 306 páginas. Se você ler todo dia em aproximadamente meia hora, você consegue em um mês ler todo esse livro, tá. Você que já tem tempo que não lê nada, né, não consegue ler, não consegue focar, talvez agora é o momento. Encerro meu vídeo com essa frase importante do Frank Machia: negligenciar o espírito, olha que interessante, negligenciar o espírito é se contentar em apenas espiar a terra. Se você não empenha esforços, sua mente, o seu coração para conhecer o espírito, você está negligenciando o espírito e você está apenas espiando a terra prometida. Mas o convite para você é: adentre a terra, entre na terra, desfruta da terra, viva dentro da terra, ou seja, viva uma vida guiada pelo Espírito Santo. Seja capacitado, porque ele pode capacitar. Talvez você fale: "Ah, como que eu vou pregar se eu nem palavras sei dizer?" Então, minha dica para você é: leia a Bíblia, prepare sempre um sermãozinho, anota numa folhinha. Vai fazer evangelismo? Anote numa folhinha versículos bíblicos, versículos que têm como objetivo evangelístico, pregar o evangelho, e você fala com as pessoas, leia para as pessoas um versículo, tá? Sempre com alguém do lado para alguém explicar esse versículo. Vai fazendo dessa forma. Daqui a pouco aquilo vai entrar tanto na sua vida, vai impregnar no seu ser que você vai estar abrindo a boca sem precisar mais daquele sermãozinho. Mas a missão da igreja, a missão do crente revestido pelo Espírito Santo é a missão de testemunhar, de pregar. Deus abençoe e o link está abaixo. Faça a sua aquisição e até o próximo vídeo.